Bem-vindos de volta. É, o último vídeo a gente tinha falado um pouco sobre a era do IEE. Hoje a gente vai dar início, falar sobre os demais álbuns, se o tempo nos permitir fazer a tier list. Você ainda tem algo a acrescentar, Cão, sobre Help? Não, eu só acho que. Eu acho que em questão de qualidade, eu não sei se você concorda, é o melhor álbum até aqui. Nos Beatles, principalmente, isso é bem visível, é uma crescente de qualidade. E o ponto que eu acho que a gente não disse é que esse filme ele lançou acompanhado de um filme, principalmente que foi lançado na época da máxima popularidade da Beatlemania. E esse filme, tendo em vista, eu acho, por causa desse filme, eles tiveram muito receio na produção do próximo, que a gente vai falar futuramente, porque foi fechada uma parceria com a United Artists para eles produzirem três filmes, o Help foi o segundo. E o terceiro futuramente seria o Yellow Submarine. Mas em relação a esse filme, eu acho que ele perdeu muito da qualidade que ele tinha do primeiro. É uma comédia pastelão muito datada. Se você assiste hoje em dia, o roteiro é praticamente não existente. Eu não vou discutir aqui sobre muito, mas para quem tem curiosidade aí, é uma bomba, muito distante do álbum. Pois é. E até mesmo a sonoridade, né? Eu vi uma cena que eles estão na neve, tá tocando Ticket to Ride, tipo uma música super triste. O Não filme tem nada a ver. ele funciona mais como um template assim para vários videoclipes. E E, e, e praticamente não existe assim uma história que está sendo contada. É um resquício ali. O Ringo, ele é capturado, ele não é capturado assim, ele tá sendo perseguido, aí ele precisa de ajuda, por isso que o nome do filme é Help. Eu acho que tipo, o conceito do álbum ele foi construído, não construído porque senão foi um álbum conceito. Eles tinham tipo a listagem de músicas e tinha o Help como a música principal e eles provavelmente deram para United Artists e alguém subsidiar de escrever esse roteiro tendo isso em mente. Porque assim, não encaixa, mas é aquele negócio. Pra quem é muito fã, é legal de ver, porque você tá vendo os Beatles, mas nem essas coisas. O John Lennon nesse filme tá insuportável. Ele é o comediante, o bicho não cala a boca. E os outros Humor também. britânico. Ah, E os outros estão igualmente tão ruim quanto. Mas agora a gente vai eu falar o vi. próximo. Calma, calma. Eu vi alguma coisa que, tipo, no Help, eles tinham feito uma faixa tema que é pra o roteiro se basear nisso, como você disse. O primeiro filme, o título é baseado no Ringo Starr, um cara de pouca escolaridade, falava coisas sem muita concordância, entendeu? Ele falou isso, a Hard Day's Night fizeram um filme. Aí ele falou alguma coisa do tipo I will hold you in my eight arms, alguma coisa assim, esse ia ser o nome do filme. Só que a Nossa. banda achou que era uma temática muito difícil de desenvolver naturalmente e fez o Help, já era uma música que existia e essa se tornou a síntese temática para desenvolver o filme. Mas inclusive é um negócio que compartilha. Faz tempo que eu assisti o Hard Day's Night. Mas ele também, de certa forma, é protagonizado, né? Pelo Ringo. Tem uma época, tem uma parte do filme que ele se separa da banda. Ele fica Rubber tipo. Soul, calma, Rubber Soul, Ah, sabe? Vai. Chora aí, professor. Em 1965, ele é um álbum que meio que transcende tudo que já tinha sido feito. Os Beatles eles já estavam de saco cheio da turnê, do Iê, Iê, de show e de tudo mais. E eles começam a desbravar mais o estúdio. Antes o estúdio era mais um espaço de produção mesmo, de gravação. Eles começam a fazer parte efetivamente da produção. A sonoridade ela é bem mais sóbria. Tem a introdução de instrumentos indianos, como citar, George Harrison e John Lennon nessa época tinham mergulhado nessa cultura. George Harrison ficou mais, e a primeira vez que ele usa um instrumento indiano na música ocidental é a primeira vez, inclusive, que as bandas de rock fazem isso. Foi bem copiado, inclusive Mutantes, uma banda brasileira, fez isso, sei lá, 10 anos depois, não tinha mais nada a ver. Mas é a prova da capacidade dos Beatles de criar tendências. Esse álbum tem muitas faixas memoráveis, você pode citar as faixas e depois citar as que você pensa que são as mais memoráveis. Bom, como esse álbum, parecido com o Hard Day's Night, era composto só de músicas autorais, ele tem duas canções a menos que o usual. E esse foi um álbum muito influente na música da época, porque, bom, os Beatles ele eram uma banda de rock pop muito famosa, e eles começaram a adotar o estilo de músicos protestantes meio pequenos, não pequenos, mas menos significantes do que eles, como o próprio Bob Dylan. Eu sei que o George Harrison, ao longo da carreira, ele criou uma relação bem forte com o Bob Dylan, e você vê aqui isso nas músicas, não tanto nas dele, eu diria. Por exemplo, a música principal do George Harrison nesse álbum é If I Needed Someone. Nessa música em si, você vê muito a sonoridade dos Byrds.
Inclusive, existe aí uma certa polêmica se ele roubou ou não um riff dos Birds, dessa música, que tem uma música sim dos Birds, lançada anteriormente, que tem um riff praticamente igual ao de If I Need Someone, mas é, o vocalista dos Birds, ele falou numa entrevista que isso não tem problema, e que eles eram amigos da época e que acontecia esse tipo de inspiração, que isso nunca foi plágio. Bom, agora eu vou falar as músicas em sequência aqui do álbum. Ah, e esse álbum, que eu não estava dizendo, ele foi tão muito influente. Vários músicos da época ficaram abismados quando escutaram eles, como o próprio Brian Wilson. Só que o Brian Wilson, ele escutou a versão norte-americana desse álbum, que era de certa forma diferente em questão duas faixas. Depois eu vou falar aqui, bom. Ah, a versão norte-americana tinha 12 músicas, eu tava olhando errado. A versão britânica tem 14. Então são 14 músicas originais, 14 músicas originais. São elas Drive My Car, Norwegian Wood, You Won't See Me, Nowhere Man, Think For Yourself, The Word, Michelle, What Goes On, que é cantada por Ringo Starr, Girl, What Goes On é a primeira composição creditada de Ringo Starr, né? Por mais que ele disse que tenha, sei lá, contribuído com dois versos, é mesmo. creditado aí nessa música aí. Os bichos deram por pé, não é? Girl é a segunda música do lado B. Aí, I'm Looking Through You, In My Life, que é uma das melhores do álbum. Wait, If I Needed Someone, que é a grande composição do álbum, do George Harrison. E Run For Your Life. Bom, pra você, Davi, quais seriam os destaques das músicas desse álbum? Eu acho que a melhor é Norwegian Wood. Eu acho que eles É. pensavam da mesma forma, porque a música tá no lado A. Nowhere Man é uma, uma boa música também. É, segue o padrão anterior de John Lennon de fazer letras mais soturnas, só que agora com um toque de psicodelia, que anteriormente não existia. Eu Norwegian vi, Wood, né? eu vi uma entrevista é alegada dele, que eu acho que foi no documentário, aquele documentário que é sobre o Shea Stadium, que o nome é Eight Days a Week. Ele disse que essa música ele não escreveu tendo intuito nada, é uma música que ele só pensou em coisas que não significavam nada, por isso que o nome da música foi Nowhere Man. Ele fez isso na época porque os jornalistas, principalmente do Reino Unido, estavam contestando que as letras dele estavam ficando mais melancólicas e mais protestantes. Ele fez uma música que não dizia nada para confundir a mídia. Interessante, sabia não disso. Mas realmente ele estava trazendo elementos da própria vida. A gente vê isso em Nowhere Man, né? Que é uma descrição da traição que ele fez a Cynthia Lennon, sua esposa, e que tinha esses elementos psicodélicos, Não, os citais. você confundiu, você disse Nowhere Man, é Norwegian Wood. Norwegian Wood. Norwegian Wood. É uma composição que tem o citar, tem esses elementos é, da música indiana, tem um violão bem lento, então garante os elementos psicodélicos, eles cantam meio que em coro. Então, para mim, é uma música destacável, no Man também. In My Life, talvez fechar a tríade, são três músicas, todas de John Lennon, que eu acho que são o que melhor sintetizam o álbum. Mas a gente tem algumas outras que são bem razoáveis, como I'm Looking Through You, Paul McCartney. Think For Yourself, eu acho que é uma boa música. Michelle é uma boa música. Não diria que existem músicas ruins. É, Talvez The Wood seja a que mais me irrita. Qual você acha que é a pior desse álbum? a pior desse álbum pra mim seria Run For Your Life. E o resto, qualquer música desse álbum, tirando Run For Your Life, eu diria que. Não, eu ia dizer agora que era melhor do que as músicas nos outros álbuns, mas é um álbum muito consistente. Eu realmente não tenho nenhuma música que eu escutando eu pularia, mas assim, eu tenho algumas ressalvas em relação às músicas. Pra mim seria Run For Your Life, Think For Yourself, que, como eu disse, não é fraca, eu acho, mas ela em relação às outras é mais fraca. Tanto que, tipo, pra mim, uma das melhores músicas do álbum é If I Needed Someone, que é do Harrison também, mas Think For Yourself acho que ele ficou a desejar. E What Goes On, que apesar de ser é uma música muito divertida e é um dos melhores vocais do Ringo até então, mas eu acho que em relação ao resto da música, do resto do LP, do álbum, ficou desejando. Mas é um álbum muito superior, assim, muito superior mesmo. Em Teria relação. sido melhor colocar Don't Pass Me By, que foi ele que escreveu de maneira total Não, no lugar de What não, Goes não. On. What Goes On é melhor. Não sei, tenho dúvidas. Vamos pro próximo álbum, Revolver. Esse aí é o brabo. Davi, você se mutou, eu acho. Tava mutado. Né? Eu falei a partir de onde? Estava tudo mutado. Só você disse Revolver, aí trocou. Ah, ok.
Eu não sei se fui eu que me mutei. Acontece, ah. O álbum, ele segue a mesma tendência do anterior, só que de maneira ainda mais potencializada. Se algumas músicas do Rubber Soul elas foram tocadas em turnê, no Revolver não existia a mínima pretensão de tocar essas músicas ao vivo. A banda ela tinha passado por alguns episódios ruins, né, em Manila, e com algumas declarações polêmicas de John Lennon relacionadas a Jesus Cristo, não vou entrar tanto nesse mérito agora. Então a banda ela já estava cogitando parar de fazer show e esse álbum é a síntese disso, né? Eles pararam de fazer show depois, a última turnê ela ocorreu depois do Revolver, só que nenhuma música dele foi tocada justamente porque já estava se tornando complexo demais. Eles abraçam de vez a psicodelia, é, usam muito de overdubs e outras técnicas de estúdio que à época seriam impossíveis de ser executadas ao vivo, além do uso de orquestras, né? Eles tocavam normalmente em estádios, em palcos pequenos, então seria muito inviável produzir essas músicas para um público ao vivo. Então, eu acho, já vou adiantar aqui, que é um dos álbuns mais coesos. Eu não acho que as faixas elas têm um salto de qualidade e você pode discordar e dizer as faixas agora. Bom, esse álbum ele é composto de 14 faixas também, todas as originais, e todas compostas por Lennon McCartney, menos duas, que são Love You Too, Taxman, não, três, Love You Too, Taxman e I Want to Tell You. Eu vou agora listar as músicas do álbum em ordem, do lado A ao B. Taxman, Eleanor Rigby, I'm Only Sleeping, Love You Too, Here, There and Everywhere, Yellow Submarine, She Said, Good Day, Sunshine, And Your Bird Can Sing, For No One, Dr. Robert, I Want to Tell You, Got to Get You Into My Life, Tomorrow Never Knows. Bom, é, como Davi disse, nas turnês eles renegaram as músicas do álbum, porque, bom, eu não sei se isso foi relacionado às datas da turnê, porque elas começaram em julho, em cerca de um mês ou questão de semanas antes do álbum ser lançado. Eles tocaram, tem inclusive gravações bem famosas dessa época. O show deles no Japão, que tem na internet, documentado em alta qualidade, foi gravado pouco tempo antes do lançamento desse álbum, só que eles não tocam nenhuma música e nem posteriormente eles tocaram. É, então, mas esse álbum, eu acho que ele foi um claro salto de qualidade. As composições são bem melhores, mas não em si as composições. Elas são tão boas quanto, eu diria. Só que a produção em si é muito melhor. Os destaques para mim desse álbum é claramente Eleanor Rigby. Eu acho que é uma composição típica do Paul McCartney que ele acerta, a exemplo de similaridade de Yesterday, só que a produção é em outro nível. Tem um quarteto de cordas, tem tem muita coisa interessante nessa música. Here, There and Everywhere, eu acho também uma boa. É uma das músicas melódicas do Paul McCartney melhores da carreira dele, eu diria. Tomorrow Never Knows é a grande música no quesito de produção do álbum. Ela e I'm Only Sleeping, eu diria. Nessas duas músicas eles brincaram com looping de fitas. Tem solo ao contrário nessas músicas. Eles gravavam o solo e eles invertiam a fita. Eles botavam para gravar a fita da guitarra ao contrário, aí saía um solo. E eu já vi entrevista do Paul McCartney dizendo que eles nem tocavam nada específico. Eles tocavam notas aleatórias. Só que quase tudo que eles tocavam soavam bem, ao contrário. Eles simplesmente gravaram aleatoriamente isso e ficou bem, encaixa no álbum. E assim, essa época é muito, eu dizia, muito prolífica em questão de criatividade dos Beatles. É, todos eles tocam muito bem nesse álbum. Tem o George Harrison com a citara, os riffs de guitarra são muito bons. é, e a bateria de Ringo Starr também é muito boa. Tomorrow Never Knows tem uma das melhores levadas de bateria do Ringo Starr. E as outras músicas também não ficam atrás. Pra você, Davi, quais seriam as piores desse álbum? É difícil falar em piores, só que eu acho que tem algumas que são um pouco inspiradas. Uma das composições que eu não gosto é I Want to Tell You. É interessante porque eu acho que ela soa muito como o Rubber Soul. Ela não é um iê, iê, Eu iê, só também que ela acho. tava ainda um pouco ali no funk rock, a pegada do álbum já é outra. Eu acho meio contraditório mesmo. Eu não gosto de For No One, de Paul McCartney, só que é uma questão muito pessoal. Eu acho que ela é grandiosa demais, muito arranjo orquestral. Eu acho que ele tava muito nessa, já tinha feito esse Yesterday e faz de novo aqui. Mas ela é uma boa música. E pra fechar, Good Day Sunshine, essa eu não consigo defender. Eu acho que é uma música, em geral, bastante irritante, né? O que faz um paralelo interessante. Duas das piores músicas dos Beatles estão relacionadas ao Boa Tarde, né? Ao Boa Tarde, ao Bom Dia. A próxima é Good Morning do Sgt. Pepper. Mas, enfim, eu acho até que o interlúdio dela é melhor. O refrão é que me irrita um pouco.
Good Day Sunshine eu concordo. Eu acho que é a música mais fraca desse álbum. Só que ainda assim eu acho que é um álbum muito coeso, muito bom. Pois é, já vamos pro próximo ou tem Eu acho ainda mais um? que tem- Só pra citar mesmo, eu tenho um dos melhores lá do B até agora, que é And Your Boy Can't Sing. Eu gosto muito Ah, dessa música. Ela foi removida, inclusive, se eu não me engano, da versão norte-americana. Não entendo por quê, porque é uma puta música. pois Vamos pro é. próximo, que é considerado por muitos a obra-prima dos Beatles. Eu discordo frontalmente, mas antes é importante Tem dar a uma discussão, gente, tem a contextualização. discussão. Eles já tinham, quando começou a gravação do Sgt. Pepper, já tinham parado de se apresentar ao vivo de fato, né? Então, eles resolveram tirar umas férias de 3 meses, porque tinha sido proposto um filme, só que foi rapidamente recusado. A United Artists ainda estava querendo aquela coisa do iê e tal. Os caras já não estavam mais afim, então eles tiraram 3 meses de férias. Nesse período, Paul McCartney desenvolveu o conceito do álbum, né? O primeiro álbum dos Beatles que ele apresenta uma síntese temática de fato, que é a reprodução fictícia de uma banda. Ele usou essa prerrogativa para poder explorar ainda mais, né? Já tinha tido muita exploração nos álbuns anteriores, só que nesse daqui foi o auge. Tem música que é só com, com musicistas indianos, tem música só com orquestra. Eles tentam reproduzir music hall, que é aquelas músicas com grandes orquestras, música de novela, poesia. Algumas músicas são como a do século anterior, né? Que no caso era o 19, esse álbum foi lançado no século 20. E tem. É um álbum bastante megalomaníaco, eu acho. Eu não acho que seja uma característica ruim, só que ele se excede demais em alguns momentos. Você pode dizer se você concorda com isso, e citar as faixas e ainda dizer se você acha que esse é o melhor álbum dos Beatles. Bom, eu não acho que é o melhor álbum dos Beatles, nem comparado ao resto, mas é um dos destaques aí. É o álbum mais pop deles, com certeza. Eu acho que é por isso que é o mais aclamado pela crítica, álbum mais popular, e que eu acho que tem, talvez, principalmente, assim, dos ouvintes mais maturos, dos Beatles, quem conhece mais, a- as músicas favoritas. Mas ele tem essa fama aí de que, tipo, é o melhor álbum dos Beatles, só que eu Eu acho acho que ele meio. tem um puta apelo estético também. É, com certeza. Bom, Porque eu é acho. um álbum bem hippie, a estética bem hippie, eu acho que isso influenciou É. bastante. Também o álbum é de 67, foi o ano da psicodelia. Era Não tinha como escapar. Bom, esse álbum ele contém 13 músicas. Bom, em semelhança aos outros, né? Que nessa média aí de 13, 14 músicas. Bom, eu vou falar agora, listar as músicas em ordem do lado A ao lado B. A primeira é Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, With a Little Help from My Friends, Lucy in the Sky with Diamonds, Getting Better, Fixing a Hole, She's Leaving Home, Being for the Benefit of Mr. Kite, Within You, Without You, When I'm 64, Lovely Rita, Good Morning, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, a reprise, A Day in the Life. Bom, eu acho que esse álbum, ele construiu o alicerce do que seria as discussões relacionadas dentro da banda em relação à direção criativa e principalmente em liderança, né? Foi a partir desse álbum que Paul McCartney virou o rei do arranjo aí. Ele fazia o arranjo de todas todas as músicas passavam pela mão dele, e você vê isso. O álbum ele tem uma sonoridade semelhante da primeira até a última música, e eu diria que muito isso é por conta dele, tanto no mal quanto no bom sentido. É, para mim, os destaques desse álbum seria With a Little Help from My Friends, With a Little Help from My Friends, que eu acho que é uma das melhores baladas cantadas pelo Ringo, uma das melhores músicas cantadas pelo Ringo ao longo da toda a trajetória dos Beatles de discografia. E é uma das músicas mais legais dos Beatles, é uma das músicas mais pop dele também, é uma música assim, bem popular, tem uma sonoridade bem leve. A Day in the Life, que eu acho que é o magnum opus do John Lennon em questão de composição. A música em si, a parte dele, a composição funciona muito por causa do contraponto entre a parte do Paul McCartney e do, do John Lennon, porque o John Lennon escreveu a parte principal da música e o Paul McCartney, ele escreve aquele interlude que tem do Get Up, Get Out of Bed, mas ainda assim, eu acho que é uma das melhores músicas dos Beatles e a melhor composição, eu diria, uma das melhores do John Lennon. E She's Leaving Home, que eu diria que é a música mais melódica do álbum e que é uma das, junto com a Day in the Life, que mais explora esse lado aí da orquestral, de instrumentos alternativos, tem harpa,
tem quarteto de corda. Assim, eu diria, e eu não tenho muito conhecimento, mas eu diria que, tipo, tirando na parte dos vocais, Paul McCartney e John Lennon, ninguém gravou essa música junto no estúdio. Deve ter sido tudo separado. Que inclusive esse álbum marca é, os usos da técnica de gravação, principalmente do corte de fitas, que eles não precisavam mais gravar junto no estúdio. Então, esse álbum todo praticamente ele foi gravado separado. Eles só se juntavam na mixagem, com o auxílio aí do George Martin na produção. Pois é, e pra você, Davi, quais seriam as piores músicas desse álbum? Que tem várias. Sobre o que você está falando, eu acho que é interessante lembrar também que Ringo Starr considera que esse é o álbum menos favorito dele, justamente por essa questão dele sentir que trabalhou pouco, que se viu quase como músico de estúdio, onde só atuava quando era requisitado. Então, a gente sabe que, em termos de composição, a parte criativa de Ringo Starr era ínfima, e se ele não ia tocar, não tinha muito o que ele fazer, né? Então, ele ia muito mais de espectador. Eu não gosto das tentativas de music hall do álbum, dessa coisa do século XIX. Então, bem For the Benefit of Mr. Kite, eu acho que é uma música muito irritante. Eu Também. não gosto de Christina Hole e principalmente de When I'm 64. Eu acho que até mesmo Good Morning, Good Morning é melhor que essas três músicas, porque Aí, tem um bom interlúdio, por mais que seja uma música ruim também, as que eu citei, elas me irritam mesmo. Eu acho que Good Morning não me irrita tanto. é, Eu vou fazer uma menção a With You Without You, acho que é uma grande música. Ela não é a favorita de muita gente porque entende que ela é nós demais, no sentido de que George Harrison estava sozinho no estúdio, o bicho nessa época não tocava guitarra nas próprias músicas nem amarrado, então ele chamou a galera para tocar uns instrumentos indianos e tirou todo mundo, então é como se fosse uma música introspectiva demais, mas eu gosto dela. As Lucy in the Sky with Diamonds é muito boa também. E a Day in the Life, como você falou, eu acho que é a principal composição desse álbum, que sai da história dos Beatles, é uma música que tem esse elemento da megalomania, então ela é muito complexa, só que ela é palatável e junta muito bem os vocais de John Lennon e Paul McCartney de uma forma que ainda não havia sido tão explorado antes. Dando um contraponto muito interessante, inclusive a da temática, né? com certeza. Pois. Já vai pro próximo ou ainda tem mais alguma coisa? Você tem alguma coisa a dizer? Não. É porque fica parecendo que a gente falou vago, porque esse é um dos álbuns aí. Até 2005, se eu não me engano, ele era o melhor álbum de todos os tempos, de acordo com a lista da Rolling Stones. É, Só que, eu acho exagerado. Se você é, olhar faixa por faixa. eu diria também que é exagerado. Ele é um álbum pior do que o Revolver. O Revolver, eu diria que é significativamente melhor. Principalmente na questão do rock, até das músicas mais pop, das baladas do Paul McCartney tão melhores aqui. Paul McCartney nesse álbum ele começa com aquela tradição de todo álbum fazer uma música meio besterol. Por exemplo, When I'm 64, que aqui eu acho controlada. Eu acho que a melhor música besterol dele é When I'm 64, as outras aqui Porra. é, é só downhill, mas eu acho que não tem mais nada não. Até porque o próximo álbum é o terceiro braço do Sgt. Pepper, né? Que é o Magical Mystery Tour. Esse álbum meio que segue as tendências ególatras de Paul McCartney. O bicho decidiu que queria fazer um filme, né? Um filme. Esse filme nem é da United Artists, ele foi distribuído pela própria Apple. E escrito, dirigido e a maioria das músicas compostas por Paul Pois McCartney. é. Só Só, ele tava é. nessa, né? Tava meio, deixa aí, né? Então, nessa época tem um fato dramático na história dos Beatles, que é a morte de Brian Epstein. E Paul McCartney ele concebe esse álbum porque Brian Epstein já tinha aprovado o projeto, ou seja, a gente vê que desde o início era uma intenção só dele, os outros caras não estavam muito empolgados para gravar, mas ele queria porque queria, assim foi feito. Tanto que de 6 músicas do LP que são inéditas, 3 foram escritas majoritariamente por ele. O álbum ele serviu na época como um manifesto a favor da LSD de uma forma bem mais incisiva do que nos anteriores. Magical Mystery Tour é um filme surrealista. A gente pode ver isso em clipe da internet, o clipe de I'm the Walrus, o clipe de You Mother Should Know, são coisas bem coloridas mesmo. Seguiam a tendência do Sgt. Pepper, só que de uma forma ainda mais exagerada. E assim, de certa forma, é um catado, tem músicas inéditas, só que metade do álbum são músicas que tinham saído anteriormente em single
em outros meios. Você pode falar sobre essas faixas aí. Eu acho que é um álbum mediano, mas demonstra todo o seu amor por mais como Mystery Tour agora. Bom, eu concordo com você. Esse álbum é até meio controverso, eu diria, o lançamento dele, porque parece que não existia assim um conceito de álbum para ser lançado. Foi lançado mesmo só para acompanhar, eu diria, muito mais no marketing e para ter um suporte ali nas vendas. É, porque no Reino Unido foi lançado só um EP, foi lançado um EP duplo de dois lados que continham só as 6 músicas. E nos Estados Unidos, como não existia a tendência dos EPs na Capitol Records, eles lançaram um LP que se tornou o padrão aí no mundo. A maioria das pessoas pensam que esse álbum foi lançado assim, mas não. O álbum, o LP que ficou popular, o lado A é composto das músicas originais do Magical Mystery Tour e o lado B são singles que eles tinham lançado na época, que os singles são muito bons e eram os singles populares da época dos Beatles, só que assim, eles em questão de estética, eles são similares com o filme, só que eu acho que não vai muito na proposta porque eles não estão presentes no filme. Agora eu vou listar o LP aqui, as músicas que tem, que são 11 do lado A ao B. As músicas têm são Magical Mystery Tour, The Fool on the Hill, Flying, Blue Jay Way, Your Mother Should Know, I Am the Walrus, Hello Goodbye, Strawberry Fields Forever, Penny Lane, Baby You're a Rich Man, All You Need Is Love. Agora eu queria saber, né, Davi, quais seriam as melhores músicas dele do álbum, mas eu acho que antes de você falar, Davi, eu acho que é até injusto falar nesse álbum, porque o lado B tem músicas muito superiores, eu diria, tem músicas muito superiores ao lado A, mas diga aí você, o que é que você acha? É essa questão, porque o lado B ele é majoritariamente singles, então essas músicas elas não foram feitas para esse álbum. Se você pegar proporcionalmente, não é loucura dizer que Magical Mystery Tour é um dos melhores conjuntos de faixa dos Beatles até aquele momento. Com Porque certeza. são singles muito bons que estão no álbum, só que eles não foram feitos com aquele intuito. Então, assim, as músicas que eu mais gosto são Strawberry Fields Forever, All You Need Is Love e Penny Lane, que são Eu, do lado B, né? eu botei as Então, mesmas três. são singles. Se for falar do lado A, eu acho que Full on the Hill é uma boa música. As Eu outras, diria. elas são um pouco esquecíveis. Eu gosto É, de Fly, só que é uma coisa muito pessoal. A maioria das pessoas não acha que é, sei lá, um devaneio essa música, porque os Beatles eles desenvolveram a carreira onde não havia músicas instrumentais até aquele momento. Foi a primeira e não é uma grande instrumental mesmo. é. Muita gente é até entusiasta de que esse álbum ele deve ser ouvido sob efeito da LSD para ser plenamente compreendido. Eu acho isso uma besteira, né? Se o E, álbum vai. e se eu não me engano, foi a primeira música dos Beatles creditada composição pra todo mundo. Pois Essa sim, música é creditada pra todo mundo ao mesmo tempo. é verdade. Talvez fosse até uma jam, sei lá. Eu acho que foi improvisado, eles só começaram a bater lá. No Back tem cenas onde tipo, eles começam a tocar e Ringo Starr já acompanha. Pode ser que tenha sido nessa levada. Eu acho que Blue Jay Way é uma música legal também. É um Harry Song bom, mas nada demais. Eu acho que o álbum é bem esquecível no geral. É, Fazendo justiça a ele, na Inglaterra ele foi lançado como EP, né? Ele foi lançado como LP porque a galera nos Estados Unidos estava atrás do papel e ter com dois álbuns certeza. dos Beatles em um ano era uma garantia sempre bem segura do papel, né? Bora pro Então, próximo? sim, Aí agora o próximo é bala. aqui é a Odisseia, né? O álbum mais megalomaníaco da história, Magical Mystery Tour. Oh, porra, White Album. Ele foi lançado em 1968, concebido inteiramente após o Magical Mystery Tour. Então eles tinham se livrado disso. Ele, um negócio interessante de se observar é que na época tinha-se uma discussão que eles estavam muito afastados, as tensões estavam aumentando, então Paul McCartney propôs que esse álbum ele fosse gravado de uma maneira mais orgânica. Ainda existem músicas que são orquestradas, mas muitas delas elas têm um arranjo mais simples, por terem sido produzidas numa viagem à Índia, onde só tinham à sua disposição um violão, então 19 das 30 faixas foram escritas inicialmente com violão. Mesmo assim, o tiro saiu pela culatra, o fato deles tocarem mais próximos apenas piorou a relação, principalmente pelo autoritarismo de Paul McCartney. John Lennon estava bastante desinteressado nessa época, ele estava já em outra, né? Ele tinha começado o relacionamento com Yoko Ono, isso meio que expandiu a consciência dele, ele não estava ligando muito para os Beatles. E George Harrison, que percebendo o desinteresse de John Lennon, apresentava mais músicas que constantemente eram vetadas. As músicas continuaram sendo creditadas a Lennon e McCartney, só que essa época já não existia mais, era bastante perceptível as diferenças.
As faixas de John Lennon nesse álbum, elas, em sua maioria, apelam mais pro rock and roll clássico mesmo, mas de Paul McCartney são mais líricas. Então, boa sorte aí, porque são 30 faixas, né? Você vai ter que enumerar todos agora. Pois é, como Davi disse, esse álbum é um colosso, tem 1 hora e 33 de reprodução. É praticamente um filme, se você fechar os olhos. Tem 30 faixas, sendo que quatro dessas foram cedidas só para uma faixa, que é a famosa Revolution 9. Agora eu vou listar aqui todas as faixas, do lado A até o lado D, que é um LP duplo, então vai. Back in the USSR, Dear Prudence, Glass Onion, Obladi Oblada, Wild Honey Pie, The Continuing Story of Bungalow Bill, While My Guitar Gently Weeps, Happiness is a Warm Gun, Martha My Dear, I'm So Tired, Blackbird, Pigs, Rocky Raccoon, Don't Pass Me By, Why Don't We Do It in the Road, I Will, Julia, Birthday, Yeah Blues, Mother Nature's Son, Everybody's Got Something to Hide Except for Me and My Monkey, a título grande, É Sex uma City, sacanagem que depois de todas essas faixas você tem que ler Everybody Got Something to Hide except for me and my monkey. é gigante, Sexy Sadie, Helter Skelter, Long Long Long, Revolution 1, Honey Pie, Savile Truffle, Cry Baby Cry, Revolution 9 e Good Night. Bom, esse álbum tem muitas faixas, mas eu digo facilmente que é um dos meus melhores, dos meus melhores não, dos meus álbuns favoritos dos Beatles. Ele, como David disse, até agora eu acho que foi o álbum dos Beatles que tem a sonoridade mais crua e mais limpa. Isso é muito perceptível, principalmente se você escutar em ordem, porque a era do Sgt. Pepper e do Magical Mystery Tour era tão carregada daquela produção psicodélica e esse álbum aqui ele é tão limpo, tão coeso e também mais acústico. Mas eu diria que esse álbum tem as melhores composições de John Lennon até então, principalmente no do rock. São baladas de rock insuperáveis, muito, muito, muito boas, como tem Happiness is a Warm Gun, que é uma música melancólica. A letra, ela é meio não tem assim muito sentido, é um negócio meio revolucionário, meio protestante. Como David disse, ele começou o relacionamento com Yoko Ono e ele estava visando a arte mais como uma forma de expressão em relação ao mundo protestante, o que é que ele não gostava da realidade que ele estava vivendo, e isso mudou principalmente as composições dele, que como ele não tinha mais as sessões de compor com Paul McCartney, mudou muito, muito as músicas dele. Então, Happiness is a Warm Gun é uma das boas, eu diria. Helter Skelter é dita aí como a primeira música de heavy metal da história. É uma música muito boa, eu acho que é a melhor, ou se não, uma das melhores composições de Paul McCartney. Porque nesse álbum eu acho que ele mostra muita versatilidade dele. Você tem Helter Skelter, que é uma música que eu acho que ele fez mais pra entrar na onda do. Pra entrar mais na onda do John Lennon. Provavelmente eles compuseram essas músicas enquanto eles estavam lá na Índia. Então, sei lá, eu acho que o John Lennon deve ter mostrado algumas das baladas rocks que ele fez aí. Paul McCartney entrou na onda. E While My Guitar Gently Weeps, que é o magnum opus aí, eu diria, do George Harrison, uma das melhores músicas dele da carreira. E eu acho que é a melhor música desse álbum. O All My Guitar Gently Weeps. Mas como é um álbum de 30 músicas, tem muitos fillers, muitos fillers. E tem muitas, muitas, muitas eu não diria. Eu acho que é um álbum que tem muitas músicas boas mais do que ruim, mas tem músicas ruins. E agora eu pergunto a Davi, quais as músicas que você detesta desse álbum? Wild Honey Pie Revolution 9. Se for pra dar uma resposta curta, eu acho Wild Honey Pie. É o auge da brincadeirinha, Paul McCartney tá É. se sentindo o deus aí do estúdio. Aí começou a brincar com o violão, fez essa música que não tem nada a ver. Revolution Number 9, que é uma colagem, pode-se alegar da importância das colagens da época, que isso era revolucionário. Os Beatles conseguiram fazer as pessoas escutarem música concreta. Eu tava dando uma pesquisada sobre essa música e eu vi uma pessoa dizendo uma coisa muito sucinta: você escutaria isso se não fosse produzido pelos Beatles? Provavelmente não. Não, não. Então, pra mim, essa é a pior música da história dos Beatles, não só desse álbum. Mas eu acho que tem algumas aí que estão nesse intermédio, algumas que eu não gosto tanto. Martha My Dear. Eu não gosto do arranjo de Revolution 1, a música original é muito melhor, É, só que. é uma boa composição, mas o arranjo estraga a música. Isso, exatamente. E eu diria que Savoy Truth é um filler também, só que comparado com Revolution 9 se torna injusto, comparado com Wild Honey Pie se torna injusto. Então acho que Wild Honey Pie e Revolution 9 poderiam ter sido retiradas. Você pensa ainda que, tipo, se tirasse o Revolution 9, poderia ter Not Guilty de George Harrison, tinha sido escrito nessa época. Com certeza era bem melhor. Então, nossa, ele deve ter ficado muito puto. Com Porque certeza. ele tinha um número absurdo de composições, o cara acabou os Beatles, lançou um álbum duplo, aí bota Revolution 9 Ainda mais no Bob lugar. Dylan falando no ouvidinho só. Pois é, dizendo que era o melhor compositor do mundo aí. Aí Depois, então, eu acho que são pontos baixos.
A gente só tem mais 3 minutos, então vai precisar de outro vídeo, né? É. Eu vou. Pronto, já que tem o destaque dessa época que foi um impulsionador pro próximo projeto, foi que eles lançaram o single do Hey Jude, e esse single foi uma apresentação ao vivo que eles televisionaram. E a, assim, as discussões no grupo estavam aumentando. Foi quando saiu o primeiro projeto autoral dos Beatles, assim. Já tinha tido em 67 o The Family Way, que era o disco orquestral do Paul McCartney, mas ele tinha sido majoritariamente composto por George Martin. Mas em 68 saiu o primeiro disco autoral de um Beatles, o primeiro disco solo de, de um dos Beatles, que foi o George Harrison, Wonderwall, que era uma trilha sonora de um filme. E aí começaram-se as discussões, e depois da apresentação do Hey Jude, o Paul McCartney, que ele praticamente ele virou o único integrante da banda que iria permanecer na banda, tirando o Ringo Starr, porque, né, senão chorava no banho. O É... Gustavo foi o primeiro que saiu da banda, viu? Ah, é, em 68, não foi? Na Índia. Não tanto a pressão, não tanto a Foi. pressão e dropou. É porque ele voltou depois. Pois é. Pois pronto. Paul McCartney teve a ideia que eles deveriam se juntar num estúdio, gravar, gravar em torno ali de 12 a 14 músicas e fazerem um especial televisão, televisionado. E esse especial televisão ele ia ter um making of por meio de documentário que também iria virar o próximo longa-metragem dos Beatles. E esse projeto aí a gente vai explicar ele aí no próximo vídeo, porque não tem mais tempo. Tem mais 2 minutos aí, dá pra ressaltar algumas curiosidades. É o primeiro álbum que ele tem uma composição completa de Ringo Starr, que é Don't É, Pass Me By. que Uma das piores músicas do álbum que demorou 4 anos. Perfeito. não, mas Era, era eu essa a qualidade diria. do menino Você aí. acha qual essa é melhor? Essa ou Honey Pie? O Honey Pie é normal, sem ser wild. Qual é melhor? Rony Pai. Honey Pie também. Eu acho o Rony Pai é melhor. Então, o Ringo Starr começou a escrever essa música quando tava no Hard Day's Night, ela saiu no White Album. Então, é totalmente avesso do que era. Ele tem um pouco de delay, né? Porque quando ele fez o Octopus Garden poderia ter saído no Let it be. Sgt. Pepper, Ah, sei bom. lá, Ah, e sai no Abbey Road, que a gente vai falar no próximo vídeo. Tem 1 minuto, acho que você tem algo mais a dizer, alguma curiosidade? não. Só que o Mike Love viajou junto com os Beatles, ele era dos Beach Boys, e vai ter um Boa, vídeo no canal. boa E eles curiosidade fizeram, aí. e eles fizeram um álbum também sobre meditação indiana, em 68. Só que é um álbum normal, não é duplo. Pois é, vamos para a próxima. No próximo vídeo, finalmente o fim da discografia dos Beatles. Falta E só dois. talvez a tier list. Três, falta três, né? Pois é. Valeu.